Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O pastor que dá a vida, o chamado de Jesus em João 10, o cuidado, a direção, a segurança, o reconhecimento da voz do verdadeiro pastor. Nesse capítulo, João escreve Cristo e usa das imagens mais conhecidas da Bíblia para explicar que ele é o bom pastor. Essa era uma imagem muito conhecida na época por ter vários pastores, por se tratar de um lugar onde as pessoas conheciam essa fala. Na cultura daquela época, a figura do pastor era muito familiar. Pastores cuidavam de suas ovelhas, protegiam-nas dos perigos, guiavam pelos pastos seguros e muitas vezes arriscavam a própria vida para defendê-las. Jesus usa essa imagem para explicar sua relação com as pessoas que o seguem. Ele afirma que o verdadeiro pastor entra pela porta do aprisco e chama suas ovelhas pelo nome. E elas reconhecem a sua voz. As ovelhas o seguem porque confiam nele. Essa comparação revela um contraste entre os falsos líderes que não cuidam das ovelhas, mas apenas aproveitam delas. Eu sou Sandra Reis, estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Você está em qual cidade? Você lê a Bíblia comigo de que lugar? E que lições você tem aprendido aqui quando você pega sua Bíblia, seu caderno, para fazer suas anotações? Quais são as lições que têm chegado até você? Vamos à nossa leitura? Hoje, nossa leitura é o capítulo 10 de João. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são lobos, ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma a dou.
Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Porque o ouvis? Diziam outro: essas palavras não são de endemoniado. Porventura um demônio abrir os olhos? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno, e Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, não o credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque sois das minhas ovelhas. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia e por quê? Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei. Eu disse: sois deuses? Pois se chamou os deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, se não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos creram nele. Neste capítulo, Jesus fala de duas declarações muito importantes. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Isso significa que ele é o caminho de acesso à vida, à proteção e à comunhão com Deus. Não existe outro caminho a não ser através de Jesus. Outra declaração: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui, Jesus revela algo extraordinário. Sua missão envolve entrega e sacrifício. Ele não abandona seu povo diante do perigo, ele se entrega por eles. Essa afirmação aponta diretamente para o que aconteceria mais tarde com sua morte na cruz. E aqui vem um conflito novamente com as palavras de Jesus. Em muitos momentos do Evangelho, as palavras de Jesus provocam divisão. Alguns reconhecem a autoridade, a verdade em suas palavras, outros o acusam, rejeitam sua mensagem. Os líderes religiosos questionam sua identidade e pedem que ele diga claramente se é o Messias. Jesus responde explicando que suas obras já demonstram quem ele é, mas que muitos não conseguem reconhecer porque não pertencem ao rebanho dele. Ele então declara algo profundamente consolador para quem crê. Ele traz essa fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Que coisa boa saber que fazemos parte desse rebanho, que nós ouvimos a voz desse pastor, que nós seguimos esse pastor e que temos a vida eterna pela graça que foi concedida na cruz do Calvário. Nesses ensinos de João, nós vemos que Jesus é um verdadeiro guia espiritual. Ele conhece cada pessoa individualmente, assim como ele conhece você, ele sabe quem você é. A relação com Cristo envolve confiança, obediência. Ele diz: elas me seguem, porque elas me conhecem, eles ouvem a minha voz. A relação envolve esse lugar de confiar nele, de obedecer a palavra dele, de entender que ele vai me guiar à vida eterna. A salvação traz essa segurança, segurança espiritual, de saber que eu tenho um lugar para onde ir. O cuidado de Deus é pessoal, constante. Para você aplicar no seu viver diário, aprenda a reconhecer a voz de Cristo através da sua palavra, através da oração, do relacionamento com Ele, da sua comunhão. Nem toda voz que promete direção espiritual realmente vem de Deus. É preciso discernimento, é preciso orar, pedir ao Pai discernimento para conhecer as vozes que chegam. Confie que Deus cuida da sua vida, mesmo nos momentos de incerteza. Caminhar com Cristo significa seguir sua direção diariamente. Lembre-se da sua identidade. Lembre-se que você não está perdido no mundo. Você é conhecido, conhecida pelo pastor, pelo bom pastor. E vou deixar umas sementinhas para você, para o seu dia a dia. Separe tempo para ouvir a voz de Deus. Pare. Busque discernimento para não seguir caminhos perigosos, enganosos, que te leve a lugares que você vai se arrepender. Confie no cuidado de Deus mesmo quando o caminho é difícil, pedregoso, tribulação, tribuloso, vamos dizer assim, né? Confie, confie que Deus está cuidando. Lembre-se de que você não está só. O pastor está guiando o seu caminho, o pastor eterno, o pastor que cuida de você todos os dias. Quem aprende a reconhecer a voz do bom pastor nunca vai caminhar sem direção. Que o bom pastor cuide da sua casa, cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua vida, cuide dos seus negócios, dos seus direcionamentos, dos seus projetos. Que o bom pastor sempre possa falar com você e você reconhecer a sua voz. Até nossa proximamente leitura da palavra de Deus. Não deixe de ler as nossas descrições. Se fizer sentido para você, vem fazer parte do grupo de mulheres, do grupo de leitura da palavra de Deus, do grupo de oração. Nós temos um grupo de intercessão. Se você se sentir bem, vem fazer parte da nossa comunidade. A comunidade, ela é paga, é um valor simbólico, mas você vai ter um lugar de acolhimento, um lugar onde você será bem recebido, onde você vai ouvir muitas coisas para o seu crescimento na vida física, na vida emocional, relacional, como também na vida espiritual. Deus te abençoe. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.